sou Felipe Rotti, cirurgião de mão, ortopedista e traumatologista. Bom, o tema de hoje é um tema muito corriqueiro aqui no consultório, cirurgia na mão, que é o dedo engatilho. O que seria o dedo engatilho? É aquela famosa movimento que o paciente faz, ou que ele demonstra aqui no consultório, aqui está no exemplo da minha mão esquerda, que ele vai dobrar um dedo, geralmente é o quarto, né, terceiro e o primeiro, mas eu dobro o dedo e ele trava, não consegue voltar. Então, o que acontece? Ele fica com o dedo parado, tipo nessa posição, ou nessa, ou ele precisa às vezes fazer uma força, ou abrir com a outra mão esse dedo. O que acontece nesses casos? Geralmente acontece mais em mulheres que homens, né? Numa faixa etária acima dos 50 anos. Tá? A prevalência, principalmente a partir da menopausa, das mulheres é muito mais comum. Existem alguns fatores muito interessantes que acontecem associados, tá? Que é algumas doenças, principalmente o diabetes. Tá? O diabetes tem uma incidência muito grande. A população em geral diabética, até a mais ou menos 10% da população vai ter um dedo engatilho. A população em geral tem uma média de 2 a 3%. Também temos uma situação muito corriqueira, que é o hipotireoidismo, algumas patologias como gota, temos sinovites calcárias, principalmente por depósitos, né? E também doenças mais raras como amiloidose, sarcoidose. E esses processos podem fazer com que exista um aumento numa situação de continente de conteúdo. O que é isso? Para você entender, para fletirmos os dedos, que é dobrarmos eles, a gente tem tendões, tanto tendões flexores, que a gente chama, né, profundos e superficiais nesses dedos, e somente esse que tem um tendão flexor. Existem 8 polias. A principal polia que geralmente dá problema é exatamente essa mais proximal, que é mais aqui na base de toda a estrutura para fazer a dobra dos dedos, que é a polia 1. E aí, o que acontece? Quando existe alguma alteração nesse continente, desses tendões, dessas estruturas que deslizam por essa via, eles podem ter um momento de trancar, ou seja, porque o continente está muito grande de acordo com o conteúdo. E esse motivo são dados, por exemplo, por essas doenças, ou até mesmo por atividades de fricção, que o paciente faça muito movimento cíclico dessas mãos durante muitos anos de sua vida. Então, como já falamos, o terceiro e quarto dedos nos adultos são um pouco mais prevalentes. Nas crianças, o polegar tem uma prevalência exatamente porque o problema é congênito, não é um problema naturalmente adquirido durante os anos, né? E no adulto também o primeiro dedo é muito comum, raro sendo o segundo e o quinto dedo. Pois bem, e aí me perguntam, doutor, estou com esse problema, meu dedo está trancado, você já me explicou um pouco sobre a doença, o que eu faço? Bom, temos 3 bases do tratamento. A primeira base do tratamento é o tratamento conservador. Podemos utilizar imobilização, por exemplo, uma imobilização simples, doenças, usando, por exemplo, o tratamento das doenças de base, como diabetes, enfim, tratando o hipotireoidismo, mas ao mesmo tempo também fazendo medidas de alívio com o uso de anti-inflamatórios, analgésicos. Isso é uma medida que geralmente são iniciais, mas muito pouco efetivas ao longo prazo. Existe a segunda possibilidade, que é muitas vezes fazer uma infiltração de medicação, você fazer uma medicação local, anestésica e com um corticoide, por exemplo. E essa medicação diminui esse continente por a diminuição do processo inflamatório local, junto com a imobilização. Essa é uma possibilidade muito boa. Pouco resultado efetivo em diabéticos, isso é importante dizer, inclusive com alguns riscos maiores. Tá? Não acho que é interessante, principalmente no polegar, por alguns riscos também. Existe também a possibilidade de você fazer um tratamento percutâneo, isso pode ser guiado ou não por ultrassom, é uma técnica muito interessante para se fazer, por exemplo, no consultório, no hospital dia, mas eu acho que tem que ter muito cuidado, principalmente com as lesões iatrogênicas, que você pode ter mais risco, mesmo sendo um procedimento minimamente invasivo, e, por fim, o tratamento cirúrgico, que é um tratamento curativo em alguns casos. Tá? Então, aqui vai algumas dicas, né? O principal é que se for fazer um tratamento conservador e ele não funcionar, a cirurgia é muito eficiente, tá? E promove a cura do processo e rapidamente o paciente volta às atividades do dia a dia dele, menos de 14 dias, né? Principalmente por causa da retirada dos pontos e enfim ele já começa a viver uma vida normal. Com relação à cirurgia, me perguntaram, mas doutor, eu tenho algum risco na cirurgia? Sim, tem, muitos mais relacionados à técnica e em alguns casos tem mais risco por causa da própria doenças de base que o paciente tem, principalmente diabético, mas o que a gente vê principalmente é a rigidez, então é importante
que depois o tratamento cirúrgico vá rapidamente para uma fisioterapia ou fazer uma reabilitação para evitar esse processo que acontece em alguns casos. Então tá, dado algumas dicas sobre o assunto, aguardo vocês em nossas redes sociais. Muito obrigado!